Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem novidades na escalação para encarar o Inter, a necessidade aumentou e o Memphis voltou para o Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já tá inscrito? É só que eu peço para você, te inscreve aí no canal, me ajuda a crescer aqui na plataforma. Se você já está inscrito aqui desde o começo ou mais recentemente, muito obrigado pelo seu apoio, tá bom? Bom, já falei para vocês que se depender da minha ajuda, do meu reforço, estarei lá no Camarote Fiel Torcedor com meu parceiro Cauê, o Cauê da Janela lá, parceiraço, né? Estaremos juntos lá para torcer pelo Timão contra o Internacional, empurrá-los para a zona do rebaixamento. Vai ser uma união sinistra, muito grande, para torcer contra o Inter, que é um rival meu e acho que é um pouquinho também dos corintianos, né? Vai ser um jogo bacana de assistir. Mas preciso dizer para vocês que a necessidade aumentou dessa vitória. Já são 8 jogos sem vencer, isso todo mundo já sabe. O Dorival está pressionado, o time está pressionado, né, por melhores resultados especialmente, mas também por jogar melhor, né? Vem enfrentando muitos problemas nos últimos tempos, mesmo com as lesões, o torcedor está esperando uma reação. O Corinthians está há 40 dias sem ganhar um jogo. É inadmissível isso. E por que a necessidade aumentou? Ela já era grande por tudo isso que eu estou citando. Mas depois dos resultados do sábado, especialmente a vitória do Botafogo sobre o Vasco, o Corinthians caiu para a 15ª posição na tabela. E aí nós estamos falando de uma posição, cara, que ela é mais do que incômoda. Ela é muito preocupante. Porque nós não estamos mais falando de um meio de tabela, de uma condição reversível, que ali na frente já é uma posição que você abre os olhos de uma maneira mais clara. Até porque o 16º é justamente o Inter. Então, se o Inter calha de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, o Inter passa o Corinthians. Dependendo do que acontecer na rodada, o Corinthians pode cair mais posições. Se bem que acho até que não entra na zona. Mas, enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Porque hoje, o Corinthians, que é o 15º com 10 pontos, a Chapecoense, por exemplo, vai receber o Vitória. Se a Chapecoense vencer, não iguala em número de vitórias, mas o saldo é muito ruim, né? Não alcança no saldo, tá bom. O Cruzeiro já jogou, o Mirassol vai receber o Bragantino, tem 6 pontos, vai a 9 no máximo, tá. Mas o Corinthians vai ficar ali, cara. Vai ficar ali, na beira, na portaria da zona do rebaixamento, que hoje é o Inter. Ao passo que, se o Corinthians vence, ele vai a 13 pontos, ele escala a tabela, ele vai lá para a primeira página. Claro que tem toda a rodada para acontecer, mas ele se distancia e empurra o Inter. Vocês entendam que é um jogo de um confronto direto, de objetivos iguais e de situações parecidas na tabela. E com essa vitória do Botafogo, que subiu 7 posições, porque o campeonato ainda está um pouquinho achatado, fez com que o Corinthians caísse mais um pouco. E aí, cara, quando começa a flertar com isso, poxa, eu não imaginei que esse ano o Corinthians fosse viver essa situação. Eu sei que é começo de campeonato, mas não era para estar aí, mas é que 8 jogos sem ganhar, né? Você vai caindo muito. Então, percebam a necessidade de uma vitória do Corinthians contra o Inter nesse domingo. Pela situação do Dorival, pela situação de tabela, por ser o Inter, pelo momento que vive, pelos 8 jogos sem vitória. Cara, por tudo isso, o Corinthians precisa ganhar. Pode ser 1-0, pode ser com o Inter reclamando de arbitragem, pode ser com pênalti duvidoso, tomara que não, né? Mas, enfim, eu tô dizendo que pro torcedor, cara, pra comemorar, pra sair do alívio ali, vai ter que ser de qualquer jeito. Aquele 0-0, aquele gol cagado, né? Que o Corinthians, a instituição gol cagado, ela existe, né? No Corinthians, e ela é celebrada. E ela precisa existir, porque muitas vezes salva o Corinthians. Aquela bola desviada, né, que bate alguém, bate em outro, não sei o quê, bate até no juiz, bate no torcedor que tá na arquibancada e entra no gol. Azar é do goleiro. O Corinthians precisa ganhar do Inter de qualquer maneira. E como eu disse, estaremos lá para
dar esse apoio moral. Mas enfim, o time tem novidades porque, claro, né, comparado com o último jogo, tem o retorno, o último jogo que foi lamentável, né, aquela derrota para o Fluminense diante do Corinthians no Maracanã, 3-1, mas tem o Hugo Souza voltando à seleção, o Carrilho também devem ser titulares, o Ranieri também está de volta. Eu falei até no vídeo anterior que o Matheus Bidu seria lateral, mas ele está suspenso, né, então joga o Angileri. Então a escalação deve ter o Hugo Souza, o Mateuzinho e o Angileri, o Gabriel Paulista ou o André Ramalho, porque o Gabriel Paulista andou falhando nos últimos jogos, né, com o Gustavo Henrique. Aí o meio de campo, né, o Alan também está suspenso, né, por conta daquela expulsão ridícula. E o Matheus Pereira ele tem deixado para segundo tempo. Aí o meio campo deve ser o Ranieri, o André Carrilho e o Breno Bidon, com o Garro entrando no segundo tempo. E o ataque também tem uma dúvida, né, porque ele começa com o Lingard junto do Yuri Alberto ou ele põe o Vitinho ali? O Tchoca seguiu fora dos treinamentos, então ele está fora. O Caio César começou a transição física, está se recuperando, mas está sendo preservado para o jogo da semana contra o Platense pela Libertadores e depois para o Derby na semana que vem. E o restante, né, de jogadores que vocês já sabem que estão fora, né, o próprio Memphis, o lateral Hugo e tudo mais. Acho que é isso, né? E o Guinegão também, né? O Guinegão que também teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita, né, pra gente confirmar. Tá bom, é isso mesmo. E, cara, pra gente fechar, o Memphis Depay retornou do seu problema. Ele tem um problema no joelho e tem um problema muscular, né, o estiramento na coxa. Ele tá tratando essa lesão, foi monitorado pelos médicos da Holanda, né, esteve presente na data FIFA, foi a Madrid, fez mais um tratamento no joelho e agora retornou e se apresentou neste sábado no CT Joaquim Grave e está trabalhando no Corinthians. Ele não deve jogar no mês de abril, deve voltar no mês de maio. Maio, segundo turno da primeira fase da Libertadores. E vocês sabem que o técnico da seleção holandesa, o Ronald Koeman, já disse que ele tem que estar bem fisicamente para ir para a Copa. É natural que os esforços de Memphis agora estejam nisso. Mas isso não quer dizer que ele não vai jogar pelo Corinthians, muito pelo contrário, ele precisa entrar em campo. Até para provar para o técnico da Holanda que ele pode ir para a seleção e para a Copa do Mundo. Mas não sabemos em que circunstâncias. Se ele vai tirar o pé, se ele vai dar a vida para corresponder com o Corinthians e depois ser convocado. São jogos muito importantes, dependendo do que acontece no mês de abril. Nesses 3 jogos da Libertadores com o Corinthians, as partidas do mês de maio elas se tornam decisivas. E mesmo que o Corinthians vá muito bem, que é o que todo mundo espera, no mês de maio você pode garantir um primeiro lugar da sua chave, o que lhe dá direito de decidir em casa o tempo inteiro na competição. Então, de qualquer maneira, abril e maio serão jogos fundamentais pela Libertadores para você terminar bem uma fase de grupos e chegar bem nas oitavas. Mais do que isso, Brasileirão também a todo vapor. E o jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, esse o Memphis vai perder também. Enfim, muita coisa, hein? Muita coisa para acontecer, dias decisivos. O Dorival Júnior pressionado para esse jogo contra o Inter, por tudo que eu citei. E ele tem a chance, por exemplo, de em 10 dias, cara, ou em uma semana, o Dorival, como ele muitas vezes fez no Corinthians, renascer das cinzas. Quando tá todo mundo pedindo a cabeça dele, ele vai lá e ganha um jogo grande. Ele vai lá e ressurge e mostra o porquê ele é um grande treinador. Ele tem o jogo contra o Inter, ele tem um jogo de Libertadores e ele tem um derby. Se ele passar ileso por essa semana, ele vai pelo menos até a volta da Copa do Mundo, segundo semestre, e para as decisões, né, que se afunilam lá nesse período do ano. Se ele não for bem, será um grande teste para ele. E eu já disse, não concordo com isso, mas é inegável. É inegável que a pressão está grande, o torcedor quer uma melhoria no desempenho e no resultado, e ele tem pela frente esse desafio que ele eleva o grau de dificuldade. Você passando por isso, você ganha uma moral maior. Você batendo na trave, eu acho que não vai ter perdão, não. Então, dias muito decisivos virão pela frente. Comenta aqui, te inscreve no canal e a gente se vê na Neoquímica Arena deste domingo para Corinthians e Inter. Ai, camarote fiel torcedor, tô chegando. Até lá. Tchau.